vegetativo, as taxas de natalidade, taxa de mortalidade e etc. Então, vamos lá. Os conceitos de base da demografia. A dinâmica demográfica é determinada por elementos ligados ao comportamento, bem como pelo nível de desenvolvimento econômico e social de um povo. Então, os aspectos como crescimento populacional, fecundidade, mortalidade e reprodução devem ser investigados para que se possa compreender o andamento das tendências da dinâmica da população. Então, sem esses aspectos, não podemos compreender a dinâmica da população, o crescimento, a redução, o êxodo, então, a diáspora. Então, é importante ter esses dados em mãos. Os conceitos relacionados ao crescimento vegetativo. Taxa de crescimento vegetativo ou natural ou vegetativo. Então, é o saldo natural observado num determinado período, né, de tempo, resultante da diferença entre as taxas de natalidade e mortalidade. Normalmente, é expressa por 100 ou 1000 habitantes. Taxa de mortalidade bruta, ou taxa bruta de mortalidade. Número de óbitos em determinada região. Para um determinado período de tempo, geralmente um ano ou um ano civil, relativamente à população dessa região, calculada para o meio do período considerado. Em geral, é expressa por 1000 habitantes, que é TBM, igual ao V dividido por PM, vezes 1000, em que o OB, total de óbitos, que é óbitos, ocorrido durante o período de análise. PM, população no meio, e no meio do período de análise. E TM, que é a taxa de mortalidade, é igual a óbitos vezes 1000 dividido por PM. Então aqui, tem que esse exemplo aqui, ó. Esperança de vida ao nascer em anos no Brasil, de 2000 e 2015, veja só. 2001, 70,28. Vamos pegar aqui. Em 2007, deu 70,77. E em 2015 chegamos a 75,44. Conceitos relacionados ao crescimento vegetativo. Taxa de mortalidade infantil. Corresponde ao número de óbitos em crianças com menos de um ano de idade, ocorridos em um determinado período de tempo, relativamente ao total de nascidos vivos ao mesmo período. A maioria das vezes é expressa por 1000 nascidos vivos. Observa aqui, ó. Veja só o exemplo aqui. Óbitos vezes nascidos vivos. Então aqui tem TMI, taxa de mortalidade infantil, é igual a óbitos dividido por nascidos vivos é igual a 1000. Aqui, mapa da mortalidade infantil no mundo. Veja só aqui, ó. As cores frias representam as taxas mais baixas de mortalidade infantil. Onde são as cores mais frias, tem menos mortes. E as quentes indicam as taxas de mortalidade mais elevadas. Então, podemos ver aqui, veja só, esse azul mais forte aqui, né, mais escuro, é onde tem menos mortalidade infantil. Veja só, até 1. Aqui, veja que o Brasil está relativamente assim, a taxa não é tão alta, né? Tá esse tipo aqui, esse azul um pouquinho mais claro. Então, o cara tem aqui o Afeganistão, pode ver aqui, ó, ver aqui na Ásia, aqui depois do Irã, aqui é o Afeganistão, só a taxa de mortalidade infantil aqui é altíssima, né? Bem alta aqui, que está bem forte aqui. Aqui tem alguns países da África. Na Ásia aqui, na Ásia menor tem aqui o Afeganistão, que é bem alta a taxa de mortalidade infantil. Nos países da Europa, tem aqui no leste europeu também a taxa de mortalidade infantil mortalidade infantil é bem pequena. Veja só aqui. Taxa bruta de natalidade, também designada como taxa geral de natalidade. Ela corresponde ao número de nascidos vivos numa determinada região para um determinado período de tempo, geralmente um ano civil, relativo à população dessa região, calculada para o meio do período considerado. Normalmente é expressa por 1000 habitantes. Então, taxa bruta de natalidade é igual a
nascidos vivos menos PM, população do meio, vezes 1000. Que é a taxa de fecundidade, é o número total de nascidos numa determinada região. Para determinado período de tempo, relativamente as mulheres têm em idade fértil, que entre os 15 aos 49 anos. É estimada para o meio do período considerado. Na maior parte das vezes é expressa por 1000 mulheres. A gente tem aqui, ó, a taxa de fecundidade no Brasil, né? De 2000 a 2015. Aqui era de 2,39 e se caiu para 1,72. Esse é como cair a taxa de natalidade, de fecundidade, porque as pessoas vão tendo mais informação, vão trabalhando, as mulheres vão trabalhar, querem crescer na carreira e querem crescer na carreira e depois é que elas vão pensar em ter filhos, né? É isso. Ultimamente você tem na Europa, é isso que ocorre. Como você vai ter mais conhecimento, tem oportunidade de crescimento, você não vai querer ter filhos agora. Isso é normal. É uma tendência. É uma tendência a acontecer isso. A transição demográfica, o que é? É o comportamento da dinâmica de crescimento populacional dos indivíduos, nos diferentes países do mundo. Se processa em etapas. E seu conjunto denomina-se transição demográfica, a qual, a qual nada mais é do que uma mudança no ritmo do crescimento populacional. Quando esse processo se inicia, ocorrem alterações nas taxas de natalidade e de mortalidade, que, na fase de transição demográfica, se estabiliza em baixos índices. É que tem um exemplo claro, ali na Croácia, ali nos Balcãs. A Croácia está incentiva a migração, as pessoas a morarem, ela paga para as pessoas a morarem lá, porque o nível populacional tá baixíssimo, está caindo muito a densidade demográfica lá. A população lá está reduzindo, por quê? Primeiro porque é um hábito da população, os mais jovens não querem ficar, então eles buscam salários mais atrativos na Europa ocidental, quer dizer, procuram trabalhos e salários melhores na Europa Ocidental. Então aquele meio ali, o leste europeu, é tipo um fornecedor de mão de obra. Então a Croácia, estou dizendo porque eu li uma matéria sobre isso, que ela tem sofrido muito, porque a população hoje da Croácia ela é de 5 milhões de habitantes, hoje está em 4 milhões e poucos, no relativamente é 3 milhões, está caindo. É interessante, porque os jovens lá estão saindo, buscando novas oportunidades na Europa Ocidental. Então, é isso que está acontecendo. Essa é a chamada transição demográfica. Então, o governo da Croácia está incentivando pessoas à imigração, para ocuparem terras lá, está dando até salário, dando casa, tudo. Tem muitos espaços vazios lá, principalmente na zona rural do país. Então aqui, primeira fase, crescimento lento e transição demográfica inicial. Então vamos ver aqui o que é que diz aqui. Compreende o período compreendido entre os primórdios da humanidade até meados do século XVIII, caracterizado por taxas de natalidade e mortalidade bastante elevadas, o que explicaria o baixo crescimento demográfico do período. Nessa fase, a expectativa de vida era muito baixa, e estima-se que na antiguidade, a média de vida ficava em torno dos 25 anos, e a elevada mortalidade devia-se à precariedade das condições sanitárias, epidemias, guerras e fome. Você foi pegar as pessoas com 20, o aspecto bem velho mesmo, a pessoa com 20 e poucos anos parecia que tinha 40 e tantos, 50 anos. E também a expectativa de vida era baixa devido às condições sanitárias, como o próprio texto diz aqui, né? Não havia uma condição sanitária que favorecesse. Também o tipo de alimentação também não era tão bom. Existia muito trabalho manual, você trabalhava muito trabalho manual. Isso envelhecia demais as pessoas nessa época. Aí você tem todo esse aspecto. Taxa de natalidade baixa, ou de mortalidade.
a expectativa de vida era baixa, as condições sanitárias eram precárias. E também as pessoas, o aspecto das pessoas, quem tinha 40 anos, parecia que tinha 50, 60 anos. Era interessante essa época. Segunda fase, crescimento rápido e transição demográfica em curso. Aqui. Ocorre a partir de uma mudança no ritmo de crescimento populacional, que passa a processar de forma mais acelerada. Essa fase caracteriza-se pela manutenção das elevadas taxas de natalidade e uma queda das taxas de mortalidade. Como consequência disso, passa-se ter um grande e acelerado crescimento populacional. A queda da mortalidade é sentida primeiramente nos países ricos europeus. Não tem como eles explorar os países mais pobres e então quando eles melhoram a sua condição. A tendência é da expectativa de vida aumentar e a taxa de mortalidade cair. Então, aqui no século XIX, depois nos países desenvolvidos novos, como Estados Unidos, Canadá, Rússia, Japão na primeira metade do século XX. E por último, nos países subdesenvolvidos a partir da Segunda Guerra Mundial. Causas da queda na mortalidade. Olha, veja só aqui, vamos falar aqui. Melhoria das condições higiênicas e sanitárias, a imunização com o uso de vacinas para o combate a epidemias e as doenças infecto-contagiosas. Avanço da medicina, com o uso de novos medicamentos, tratamentos, novos antibióticos, o aumento da produção de alimentos e diminuindo a fome e a desnutrição. Então, isso foi uma das causas da queda na mortalidade. Então, as pessoas passou a ter uma expectativa de vida mais alta a partir dessa melhoria dessas condições. Aqui, ó, terceira fase, baixíssimo crescimento ou estagnação. Transição demográfica concluída ou em vias de conclusão. Vamos ver lá. Aqui. Nessa fase, a queda das taxas de mortalidade é acompanhada pela queda nas taxas de natalidade, o que resulta em baixos níveis de crescimento populacional. Os países desenvolvidos já estão inseridos nessa etapa, apresentando em sua maioria índice de crescimento populacional muito baixo, geralmente inferior a 1% e até negativo. Nesse momento, a taxa de fecundidade é baixa, geralmente abaixo dos 2 filhos por mulher. Então, como se diz, a Europa, por exemplo, tem uma população muito envelhecida, o Japão tem uma população muito envelhecida. Então, há uma tendência de envelhecimento da população. Isso vai causar o quê? Problemas na previdência desses países, porque você vai aposentando e cadê a pessoa para ocupar o carro para gerar a receita para a previdência? É um problema sério, tá ligado uma coisa a outra. Então, você tem uma expectativa maior, mas não tem poucos filhos, que é uma tendência, mas só que a quantidade de envelhecimento da população, a velocidade de envelhecimento da população, ela é alta. Então, isso também está causando problemas no sistema de previdência desses países. Tem um problema sério. Então, pessoal, a gente vai encerrar por aqui. Espero que tenham tirado algumas dúvidas sobre o dinâmica demográfica. Então, espero que vocês tenham gostado. E peço a vocês que dêem um like, curtam, compartilhem e se inscrevam no canal. Até a próxima e até mais. Tchau. Valeu!